pessoal, chegamos à questão de número 40 do capítulo 4 e ela diz o seguinte: uma bola de beisebol deixa a mão do lançador horizontalmente com uma velocidade de 161 km por hora. A distância até o rebatedor é de 18,3 metros. Letra A. Quanto tempo a bola leva para percorrer a primeira metade da distância? Letra B. E a segunda metade? Letra C. Que distância a bola cai livremente durante a primeira metade? Letra D. E durante a segunda metade? E letra E. Por que as respostas dos itens C e D não são iguais? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui um lançador que lança uma bola de beisebol até um rebatedor, distante 18,3 metros. A velocidade da bola, que quando ela sai da mão do rebatedor, é de 161 km por hora, o que nos vai dar aí aproximadamente 44,72 metros por segundo. Então ele quer o seguinte: quanto tempo a bola leva para percorrer a primeira metade da distância? Como a questão ela nos diz que o lançamento, né, a velocidade de lançamento da bola é horizontal, então, ou seja, a velocidade inicial de 161 km por hora é na horizontal, então nós temos aí um vetor velocidade nessa direção, que é a própria velocidade mencionada no enunciado, de 44,72 metros por segundo, convertendo para o sistema internacional. E como ele quer o tempo, né, na nossa letra A, o tempo necessário para que ela percorra metade desse caminho, e aí, mais uma vez, sendo repetitivo, igual nas questões anteriores, na análise de independência dos movimentos nos eixos, no eixo horizontal, que representa o nosso eixo X, você tem um movimento uniforme contínuo, né, sem aceleração. Então, a gente pode utilizar simplesmente a nossa equação da velocidade média, só que ela é escrita com a nossa variável do tempo isolada. Então, nós vamos ter deslocamento sobre velocidade. A gente tem a velocidade do objeto nesse eixo e nós temos a distância, que é a metade de 18,3. Então, o tempo gasto para que ele percorra a primeira metade é de 9,15 sobre 44,72, o que vai dar aí 0,205 segundos, né? Aproximadamente 2 décimos de segundo. Como o nosso movimento ele é uniforme, a velocidade é constante nesse eixo, então o tempo gasto pela segunda metade vai ser atribuído da mesma forma. Então o tempo gasto vai ser o mesmo que o da primeira metade. Então na nossa letra B, o tempo gasto para a bola atravessar a segunda metade, já que é um movimento uniforme, é o mesmo, de 9,15, que é a outra metade do caminho, sobre a velocidade da bola nesse eixo, que vai dar 0,205 segundos, né? 2 décimos de segundo. Já no item C, a gente vai tratar agora o deslocamento vertical. Então, que distância a bola cai livremente durante a primeira metade? Então, ou seja, veja que aqui o seguinte, a bola não faz, embora a animaçãozinha mostre que ela faz uma trajetória de arco, né, com uma subida e uma descida. Na verdade, o que acontece aqui, pelo que nós estamos vendo, é que a bola faz um semi-arco, né? Ela só faz uma descida. Então, o ponto mais alto dela é o ponto em que ela deixa a mão do lançador. Então, quanto ela decai na primeira metade do caminho? Ou seja, quando ela percorre os primeiros 9,15 metros. Quanto que ela decai na vertical? Então, vamos pegar aqui a nossa análise do movimento acelerado.
para o nosso eixo y. Então, função horária aí acelerada. Como o movimento inicial, a velocidade do movimento inicial é totalmente na horizontal, então a gente tem que a velocidade inicial em y é zero. E vamos considerar como sendo o ponto de partida em y, que é a posição em que ela deixa a mão do lançador, como sendo zero também. Então, nós temos posição inicial zero e velocidade inicial zero, sobrando apenas 1/2 de g sobre t quadrado, que g aqui é a nossa aceleração da gravidade. Então, substituindo os valores, nós vamos ter 1/2 de 9,8, considerando o sentido para baixo como sendo o sentido negativo do eixo y, e o tempo necessário para que a bola percorra a primeira metade do caminho, que a gente obteve no item A. A primeira metade do caminho a bola percorreu em 2 décimos, 0,205 segundos. Resolvendo isso daí, nós vamos ter um valor negativo, mas o comprimento em módulo, né, vai ser de 0,206 metros. Então, ela vai cair aí 20 centímetros e 6 milímetros na primeira metade do caminho. Na letra D, já que o y igual a 1/2 de gt quadrado, que foi a função que a gente obteve no item C, é a função que descreve a trajetória dessa bola em y, né, o quanto que ela decai, então a gente simplesmente reaplica ela aqui no item D. Colocando o que agora? A outra metade do caminho. Então, se na primeira metade do caminho ela levou 2 décimos de segundo para percorrer, e a segunda metade os outros 2 décimos. Então, na trajetória inteira, né, a gente vai considerar o tempo total de viagem desse percurso inteiro, para a gente saber qual é a posição dela no final desse percurso, né, na segunda parte final. Então, isso significa que o tempo total vai ser de 0,41 segundos. Então, substitui a gravidade, o valor da aceleração da gravidade, o tempo gasto para ela percorrer o caminho todinho. E aí a gente vai ter em módulo um decaimento de 82,4 centímetros, menos o que ela caiu na primeira metade do percurso, que foi de 20 centímetros e 6 milímetros. Então, na segunda metade do caminho, ela caiu aí 0,618 metros, ou 61,8 centímetros. Aí no item E, ele pergunta por que as respostas dos itens C e D não são iguais, né? Que a gente obteve ali no item A e B valores iguais, e no item C e D não tivemos valores iguais. A resposta é única e simplesmente porque no eixo Y nós temos um movimento acelerado. Então, obviamente que a velocidade do objeto aumenta e, por consequência, você tem um deslocamento espacial em relação à passagem do tempo maior conforme o tempo passa. Muito bem, pessoal. É isso aí. Até a próxima questão.